volta aqui com mais esse vídeo no Velho na Torre. E vídeos no Velho na Torre tem às sextas-feiras às 17h30. Então, eu quero começar esse vídeo falando de Marvels. Quando Kurt Busiek decidiu que deveria se concentrar na história do fotógrafo Phil Sheldon, ao invés dos super-heróis. Ele nos fez acompanhar a história da Marvel Comics pela visão deste fotojornalista, desde a Era de Ouro até a Era de Bronze dos quadrinhos. Phil era somente um fotógrafo vivendo em Nova York, onde o universo Marvel se concentra e, através de suas fotos, contou toda a história que conhecemos da Marvel Comics. Bem, Nova York sempre foi nos apresentada nos quadrinhos de várias formas, seja na versão da Marvel Comics, que seria uma versão ficcional mais real, ou em outras versões fictícias, como a Metrópole de Superman ou Gotham City de Batman. Bem, Busiek trouxe em Marvels algo que raramente se via nos quadrinhos, seja da Marvel Comics ou da DC Comics, ou seja, como os humanos comuns são afetados pelos super-heróis. O que se ganha com a presença deles? O que se perde? Como agimos quando temos preconceitos e o quanto podemos adorá-los? Nas artes desta obra-prima, Busiek contou com um dos melhores, Alex Ross. Então, eu já fiz um vídeo sobre Marvels, então o que eu estou fazendo aqui é somente enrolar para falar de outra obra-prima de Kurt Busiek e Alex Ross, Astro City. Astro City é o nome de uma cidade onde o dia a dia de seus habitantes é viver com vários super-seres, desde super-heróis, passando por anti-heróis e até super-vilões arrependidos. Super-heróis como o Samaritano, um homem do futuro que possui superpoderes. Justiça Alada, uma jovem comum, ordinária, que é abençoada pelos poderes de uma deusa para defender as mulheres e cuidar delas. E o Confessor, que é um vampiro e adota um jovem que se torna seu coroinha. Mas, após a morte do Confessor, o coroinha se torna o novo confessor. Eles são claramente baseados na Trindade DC. É fato, mas com histórias bem mais complexas e, sinceramente, interessantíssimas, bem como a Primeira Família, um grupo de pessoas que vivem aventuras em mundos obscuros e em outros planetas. Alguns deles são detentores de superpoderes e eles têm clara influência do Quarteto Fantástico, mas, bem como a Trindade, com um aprofundamento maior em sua história e sua origem, que é totalmente intrigante. Astro City começou a ser publicada em 1996 pela Homage Comics, uma editora ligada à Wildstorm, ambas pertencentes ao artista Jim Lee. Na época, essas duas editoras eram ligadas à Image Comics, que Lee havia criado com outros artistas para fugir das mãos da DC e da Marvel e terem mais liberdade criativa e, com isso, chamar outros artistas que desejavam mesmo. Então, em 1996, Kurt Busiek decide embarcar nesta proposta da Image e cria Astro City, contando com a ajuda de Alex Ross para a criação de conceitos e personagens e a arte maravilhosa de Brent Anderson. Em 1998, Jim Lee vende a Wildstorm para a DC Comics e, com isso, a Homage vai junto. Sendo assim, Astro City começa a ser publicada sob a tutela da DC. Então, em 2010, após o fim de A Era das Trevas, parte 2, Astro City entrou em um hiato, reiniciando 3 anos depois pela Vertigo Comics, durando 5 anos. Em março de 2022, Astro City retorna para a Image Comics, onde vem sendo publicada o quê?
Sinceramente acho maravilhoso, pois a DC nunca poderá macular esta obra-prima dos quadrinhos. Por que chamo de obra-prima? Bem, se você nunca teve contato com Astro City, talvez este vídeo possa esclarecer os motivos de eu enaltecer tanto este trabalho. Como já falei, Astro City é uma cidade composta de vários super seres, mas as histórias se concentram nos outros moradores da cidade, os civis que são afetados pela convivência com estes seres humanos. Lógico, também conhecemos a história, por exemplo, do Samaritano, do Confessor, de Vitória Alada, da Primeira Família, entre tantos outros heróis que fazem parte da cidade. Mas não são suas histórias super-heróicas, mas sim sua vida cotidiana e o que passam entre uma ação super-heroística e outra. Além dos citados, temos a Guarda de Honra, na qual a Trindade, que eu citei antes, faz parte. A maioria dos super-heróis de Astro City são membros da Guarda de Honra e, para eles serem mais eficientes, possuem uma central de comando escondida e, como tinha de ser, conhecemos a história de uma das funcionárias dessa central de comando. Assim, gente, nós também temos, até, como eu citei, os anti-heróis em Astro City, como o Enigmático Enforcado, uma figura fantasmagórica que protege o bairro Shadow Hill, que fica sob a sombra da montanha Curb. Outro é Caixa de Surpresas, um vigilante que se fantasia de palhaço e, fazendo uso de molas hidráulicas nos pés e nas mãos, consegue saltar por toda a cidade e salvar as pessoas à noite. Quanto aos vilões da cidade, temos dos mais variados estilos, como o Sucateiro, um velho vilão que comete o crime do século no assalto ao banco Astro Bank, mas sabe que ninguém nunca saberá disso. Só que a história, que para mim é a mais interessante, é sobre Blindado, um vilão que sai da prisão e volta ao seu bairro na Praça Kiefer. E, após ser abordado por um antigo vilão, se envolve em uma história de salvação. Também temos a animação Léo Lelé, que ganha vida graças ao super vilão Professor Borzoi e o seu raio conversor. Ele vive uma vida de luxo e luxúria em Astro City, sendo, às vezes, até companheiro do super-herói Cavalheiro. Uma outra história interessantíssima é a da personagem Ellie, que repara e guarda robôs vilões em um museu nos arredores de Astro City. Ainda nos arredores da grande cidade, tem a pacata Capiville, que possui somente um herói, o Obreiro. A série Astro City, em 2011, antes de iniciar uma nova série de história, foi republicada pela Vertigo Comics em vários volumes que a Panini começou a publicar por aqui, mas infelizmente nunca finalizou. Um desses volumes recebeu o título de Portas Abertas, que, como todas as outras, veio com 5 histórias em seu interior. Entre essas histórias, temos a história On the Sidelines, onde conhecemos os espectadores. Estes são pessoas que possuem dons, mas não agem nem como heróis ou como vilões. Vivem uma vida comum, se assim podemos chamar. Entre estes, temos Martha Sullivan, uma senhora que usa seus poderes de telecinese para ajudar o personagem Puma Carmim na novela Alvorada do Amanhã. Martha e outros espectadores terminam sequestrados para que seus poderes sejam usados por um super vilão. E eles precisam escapar, se unindo para agir pela primeira vez como super-heróis. Mas depois voltam à vida comum deles. Outra história que me impressionou ocorre em A Era das Trevas, com 2 irmãos
que tiveram sua vida totalmente mudada após o Agente de Prata, um super-herói bem antigo de Astro City, ter enfrentado o vilão e eles perderem tudo, o lar, família, tudo. Cada um desses irmãos segue um rumo, ou seja, um vira policial enquanto o outro vira um marginal. Mas quando eles descobrem quem é o vilão responsável por tudo que eles perderam e que este continua agindo, eles se unem para enfrentá-lo. Desde que estreou, Astro City tinha se tornado uma máquina de prêmios para Kurt Busiek, Alec Ross e Brent Anderson. Foram 5 anos ganhando prêmios Eisner e Harvey. Para quem não sabe, é como se fosse o Oscar e o Golden Globe dos quadrinhos. Sem contar as extensas homenagens feitas no transcorrer das histórias. Como vocês ouviram, existe uma montanha Kirby, em uma clara homenagem ao genial Jack Kirby, que criou a maior parte dos heróis da Marvel Comics, além de personagens como Darkseid da DC Comics. Outro é a Praça Kiefer, uma maravilhosa homenagem a Henry Kiefer, o idealizador e criador da Classic Illustrated, revistas que vinham contando através de desenhos grandes obras literárias, como Os Três Mosquiteiros, Os Miseráveis e por aí vai. Outro também é o Rio Gaines, uma menção a Max Gaines e seu filho Bill Gaines. O primeiro criou a Educational Comics e, após seu falecimento, seu filho Bill mudou a linha de produção e criou a EC Comics, voltada para o público adulto e posteriormente perseguida por Frederick Wertham e a Comissão do Senado estadunidense contra os quadrinhos adultos. Também tínhamos o Museu Ellsworth, que homenageia o editor e produtor Whitney Ellsworth, que trabalhou na DC Comics e produziu filmes como Atoman vs Superman, de 1950, e Superman and the Mole Man, de 1951. Com certeza, outras homenagens surgiram, mas, como eu disse, não consegui completar a coleção, então não posso dizer com certeza quem foram. Astro City é um marco, pois dava destaque a histórias pessoais e abandonava um pouquinho o lance de super-humano, se preocupando mais com o humano e as suas lutas constantes. E eu vou finalizando esse vídeo aqui. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo. Se gostaram do vídeo, deixa o like. Se não gostaram, pode dar um dislike, não tem problema nenhum. Feedback aqui entre a gente, eu também peço que, lógico, que eu peço, mas nem todo mundo faz, mas de qualquer jeito continuo pedindo. Escreva aqui embaixo, inscreve aqui, fala o que acharam, se gostam, se conhece Astro City, se não conhece. Aparentemente o Kurt Busiek está lutando ainda para talvez trazer um filme ou uma série sobre Astro City. Seria maravilhoso uma série, sinceramente falando. E lógico, é aquele lance que eu falo para todo mundo, porque me ajuda pra caramba, que é assim, engaja bastante. Compartilhe o vídeo, galera. Joga pra frente esse vídeo para mais pessoas estarem conhecendo a Astro City, estarem conhecendo o canal Velho na Torre e aquele lance. Tá aqui comigo. Valeu, brigadão. Mas faz aquele favorzão. Se ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se e não esquece nunca de dar o peteleco na sinetinha para estar recebendo os sinais que o Velho da Torre está publicando vídeo às sextas-feiras, às 17h30. O Velho da Torre vai ficando nessa. Obrigado a todos vocês. Até mais. Fui.